Fala galera abençoada, estamos aqui mais uma vez, Pastor Rony por aqui, é um prazer imenso encontrar vocês mais uma vez nessa mesa. Nós temos algo especial de Deus para entregar, então fique ligadinho que tem muita coisa vindo aí, né, Darby? É isso mesmo. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. A gente tem percebido que muita gente tem passado por aqui e a maioria, 83%, não são inscritos. Ô galera, vamos ajudar esse canal a crescer. Se inscreve aí, né? Que é rapidinho, só você se inscrever aí. E o YouTube entende que esse canal ele é relevante, então ele entrega para mais pessoas. Então nos ajuda aí a levar essa mensagem para mais pessoas. Ativa o sininho que todas as vezes que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te recomendar. Então dá essa moral pra gente aí, pra gente alavancar juntos. Amém? É isso aí, vamos lá? Solta a vinheta. Estamos de volta e nós queremos apresentar o nosso convidado que é muito especial. Alguém que o Senhor cruzou o caminho dele conosco e tem crescido juntos no mesmo propósito, no mesmo ministério. É com muita alegria, com muito amor e orgulho também que eu apresento o ministro Samuel Gomes. Senhor, galera, vai ser uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? Na verdade, essa mesa já acontece todos os dias, né? Praticamente, já tem uns 4, tem mais de 8 anos, mais ou menos, né? Que a gente tá crescendo junto, que a gente tá buscando junto, né? E agregando pro reino, que eu acho que é o principal. Como eu já falei, meu nome, como vocês já falaram, meu nome é Samuel, tenho 23 anos de idade, sou líder de louvor lá da nossa igreja, da nossa congregação local, onde a gente tem trabalhado e feito coisas grandes. Que é, né? Nosso manancial, manancial de júbilo, lá onde a gente tem crescido, tem aprendido, cara. Tem sido momentos muito importantes, né? Que a gente vive junto. Não é de hoje, então fala que essa mesa aqui tá mais do que confortável hoje. A gente tá mais casa do que nunca. E Samuel, a gente queria começar com uma pergunta. E aí, cara, como que começou a sua história? Explica pra nós aí, desde lá do início, as experiências, fala aí. Também, né? Vamos lá então, começar com essa história. Claro que eu acho que 90% da igreja lá nossa, né? Claro que a gente não fala só pra igreja, mas 90% sabe que meu pai é o pastor da igreja. Meu pai, na verdade, a minha casa lá, né? A nossa igreja ali é a liderança da minha casa, né? O primeiro que são os meus pais, que já passou por aqui, que é o reverendo Jordani. E também minha avó Penha, que sou a vice-presidente, minha mãe, meus irmãos. Então a nossa igreja lá onde a gente congrega hoje é minha casa, obviamente. Então desde o começo é a minha casa. Mas como todo mundo sabe, né? Tem sempre aquela historinha que todo mundo ri e brinca demais, que é a história do que filho de pastor é o pior. Não tem jeito de fugir disso, né, velho? Então fala, isso é filho de pastor, cara, aí é o problema. Eu já tô orando pelo meu filho. Exatamente, eu tô nessa mesma aí, porque filho de pastor não é fácil. Mas vamos lá, deu pra perceber que desde quando a igreja em si começou, desde quando eu nasci, na verdade, porque acontece, lá na igreja teve a história engraçada, né, que eu acho que vocês já sabem, mas sobre a relação da igreja, que o pastor, a gente tava num culto, e a igreja não era manancial, e esse pastor foi, largou a igreja na mão do meu pai e foi embora. Ele falou assim, ó, não dá mais, se vira aí, porque eu não aguento mais, e saiu. E desde então, a igreja começou a ser a minha casa, ser a minha família, e nessa época a gente teve que voltar pra casa da minha avó, e a gente voltando pra casa da minha avó, depois a gente voltou lá pra vila e começou a igreja onde a gente estava. Então, desde quando eu nasci, assim, do primeira vez, meu pai já era o pastor da Manancial, então eu cresci dentro desse meio que é a Manancial, dentro desse lugar que é a igreja. Então, desde pequeno, desde berço, desde do primórdios do Samuel, eu cresci dentro da igreja. Mas, por muito tempo, assim, eu não fui à igreja de maneira nenhuma. Quando a gente começou, porque querendo ou não, quando você é mais novo, você vai tendo uma percepção sobre as coisas e vai aprendendo até uma certa idade, obviamente você meio que entre aspas, assim, obrigado a ir à igreja porque seu pai tá ali te incentivando, te falando pra você ir, pra você fazer, então você tá ali porque seu pai mandando em você. Você acaba seguindo um script, né? Exatamente, você vai, porque você vai lá, então todo dia você já sabe, você já vive a igreja ali, não na forma, né, que tem que ser vivida, mas você tá ali. Então desde pequeno você vai criando mentalidade sobre a igreja, criando, né, vontades na igreja, criando desejo na igreja, igual desde pequeno, eu sou o cara que eu tocava das panelas da minha mãe, pegava os garfos, Sempre dos pratos, gostou. fazia e tocava ali, cantava, fazia os cultinhos, mas aquilo ali porque tinha a referência da igreja, então a gente cresce dentro dela, a gente tem aquela referência que é ela, então a gente já fazia ali, já vivia, já estava presente, mas até uma certa idade eu fui muito frequente na relação de estar, porque meu pai me falava para ir, até porque ele era o quem comandava a casa, então a gente ia por causa disso, até eu fui pegando a minha maioridade, que foi quando eu comecei a
a me afastar um pouco, a foi eu começar a conhecer as outras coisas, né? Aí foi quando, na verdade, quando a chave, eu acho que quando eu larguei a igreja e comecei a fazer as outras paradas assim que eu achava que era boa pra mim, foi quando eu comecei a ter a maioridade e começar a entender que a igreja me privava daquilo que eu queria fazer. E foi nesse ponto daí em diante, eu lembro que eu tinha entre meus 10, 11, 12, tipo assim, até essa idade assim dos 13, 14, eu ia na igreja porque meu pai me obrigava a ir, então eu tava ali. Mas daí em diante, cara, que foi totalmente a perdição do Samuel que a galera hoje conhece e não acredita que era. Mas foi nessa idade, porque aconteceu alguns fatos pra isso acontecer, entendeu? Então nesse tempo foi o que eu troquei a chave pra fazer as coisas que erradas. Entendi. E o interessante é que as pessoas, né, elas sempre falam, né, que a salvação, ela é individual, ela é pessoal, é com cada um. Só que o verdadeiro encontro com Cristo também ele é pessoal. Sim. A gente tá ali numa comunidade, a gente tá ali dentro de um corpo, e a gente tem uma interação em comunhão, mas o encontro com Jesus, ele é individual, cara. O encontro com Jesus, ele não importa se a sua mãe é crente, não importa se seu pai é crente, não importa se você nasceu com uma manancial mesmo. Ela nasceu numa sala e você já viveu aquele cenário desde criança, foi crescendo e percebendo aquele cenário. Só que eu quero te perguntar como que foi esse retorno, ou se teve alguma história que você queira contar nesse meio trajeto aí, quando você estava fora, quais foram as dificuldades que você se deparou, porque quando a gente sai da igreja a gente acha que vai ser livre, que vai ser tudo bom, só que a gente encontra a verdadeira realidade. Quais foram as dificuldades que você encontrou quando você se afastou dos braços do Pai? Sim, eu acho que o engraçado da história de sempre, eu acho que é sempre, na verdade, a gente corre das histórias, parece que elas batem igual, né? Vamos dizer assim, na relação do adolescente, né? O adolescente, vocês são líder de jovens, você sabe. O adolescente, ele chega numa certa fase da vida dele, aonde ele, cara, ele tipo assim, ele tá vivendo algo e ele começa a viver a igreja, ele começa a ficar satisfeito com tudo, mas do nada, tudo aquilo que tá em volta dele, externo, sabe, por fora mesmo, começa a aplicar e ele começa a querer distanciar, porque as coisas da escola, as coisas que acontecem faz com que ele se distancie da presença de Deus, até porque a gente sabe que o evangelho ele é uma constância. Sim. E independente da idade que você tenha, a responsabilidade com Cristo é a responsabilidade com Cristo. Eu tenho muito isso. Depois que eu retornei, né? E eu voltei a entender isso, que eu comecei a entender que a idade ela não vai influenciar naquilo que você faz em Cristo, a gente começa a ter uma outra chave. Só que o adolescente, muitas das vezes, ele não entende isso. Ele acha que Deus é obrigado a fazer tudo ali, então você tá ali na igreja, então eu tô aqui, Deus, já tô abrindo mão do mundo, então o Senhor é obrigado a me beneficiar, o Senhor é obrigado a fazer tudo que eu quero, e se o Senhor não fazer, eu vou sair porque eu tô aqui porque eu quero, então o Senhor tem que fazer. Então esse foi o start. Só que pra mim, o que me fez distanciar da igreja foi num tempo que, tipo assim, ó, em torno dos meus 13 para 12, 13 anos ali, eu frequentava a igreja, eu ia sempre, eu não fazia nada, até porque eu era muito novo, mas eu tinha acabado de me batizar, tipo assim, eu me batizei com 12 anos, eu tava muito feliz na época, a gente batizou, tipo assim, eu fiquei muito feliz que nessa época que a gente batizou, a gente tinha um grupo de amigos, igual a gente tem hoje, mas era maior assim, e todos batizaram juntos, então, tipo assim, todo mundo batizou. Você batizou, eu acho. Acho que o Davi... A Raíra, isso. A Raíra batizou com a gente. Então, tipo assim, foi um grupo grande, você lembra, Davi, disso? Foi. Muita gente batizou, então a gente tava empolgado. Foi indo. Só que a gente entende que, cara, o 90% dos cristãos, quando ele começa, que ele batiza, que ele entende a palavra, na hora ali, o diabo começa a trabalhar pra te tirar dali, porque ele sabe que você tá começando a caminhar com um propósito. E foi assim que começou. Quando eu tava com as minhas voltas dos meus 12, 13 anos, isso é uma história que eu não contei muito. Acho que 90% da nossa... Exclusiva aqui, Exclusiva. Praticamente 90%... Bate o carimbo aí. Bate o carimbo de exclusivo, exatamente. 90% da nossa igreja não sabe, só os meninos que eu lidero mesmo de perto, que eu cuido ali de perto, que sabem dessa história. Eu comecei a me envolver com as coisas, vamos dizer assim, da adolescência. Tipo assim, você querendo ou não, você tá naquela fase da adolescência primórdia, você quer arrumar uma namoradinha, você quer fazer essas paradas, e tudo isso, cara, te atrapalha de um certo modo se você não tem uma visão plena daquilo que Cristo quer pra você, automaticamente te atrapalha. E eu, com meus afazeres da escola, com meus afazeres querendo namorar, querendo fazer essas coisas aqui, coisinha ali, de jovem, de adolescente, começando a me encantar com aquilo que o mundo entregava. Eu comecei a viver isso e foi começando quando eu comecei a me distanciar da palavra de Deus. Só que nesse meio termo foi algo que, cara, foi tenso que aconteceu, mas foi algo que realmente me tirou, porque não me tirou daquilo da igreja, mas mudou a minha mentalidade pra
sei lá, pra algo muito ruim, sabe? Por volta dos meus 13, 14 anos mesmo, isso eu já falei algumas outras vezes, mas não aberto pra igreja. Que por causa disso a gente tinha aconteceu uma situação lá em casa e nessa situação a gente tinha um colega, um amigo assim, entre aspas, um amigo da minha família que veio, cara, e esse cara era muito bom pra todo mundo. Aquele cara que era ótimo, aquele cara que era o cara que ajudava a gente dentro de nossa casa, fazia tudo mesmo pra nós. A gente dava ele como irmão. E quando eu cheguei nas minhas fases dos meus 12, 13, começando a entender as coisas, essa certa pessoa, ela foi o cara que foi lá em casa e ele começou a aproximar de mim, chegar perto de mim, ficar muito meu amigo. E foi nessa época que aconteceu isso, que eu tava começando a entender sobre o que é virar um homem mesmo, um rapaz, um cara que era uma pessoa, um cara pra ter responsabilidade. Quando meu pai sentou pra falar comigo assim, ó, esse agora são as funções de homem pra você. Foi quando esse cara, ele chegou perto de mim e ele abusou de mim. Cara, eu já falei isso com quem eu acho que da igreja, assim, são os meninos que estão próximos de mim, o pastor Rony também, quando ele, na época lá, ele foi um dos que me ajudaram, né, pastor? Nessa vertente disso que aconteceu. E nesse abuso, cara, automaticamente, tudo aquilo que estava acontecendo comigo ali, por fora da igreja, cresceu, sabe? Porque você, claro, tipo assim, quem nunca aconteceu, velho, não tem muito o que falar. Sim. Mas quem já passou e já viveu essa situação, entende que você começa a criar vários pontos de interrogações da sua cabeça. E foi como eu falei antes, né? Um pouquinho antes. Quando você não está introduzido na palavra e você sofre um baque de algo que é muito grande aos olhos seu, você não tem força mais para continuar. Porque o que te dá força é a palavra. O que te dá força é o conhecer de Deus. É aquele momento que você tá ali, você fala, mano, só tem um escape, só tem um lugar, só tem algo que eu posso fazer para me reerguer novamente e ficar firme. Só que quando você não tem essa ideia, quando você não sabe, você não conhece, automaticamente você se afastou. E foi aí, daí em diante, foi os piores anos da minha vida daí em diante. Porque desse ponto que criou esse ponto de interrogação na minha cabeça foi que eu comecei a me fechar. Pra quem sabe, quem me conhece, sabe que eu sou meu melhor amigo. Hoje eu posso falar e concretar que meu melhor amigo é meu pai. Porque desde o começo a gente sempre foi muito unido. Foi muito unido. Meu pai sempre fez de tudo por nós ali dentro da minha casa. Meu pai me ensinou mesmo que era família. Meu pai me ensinou mesmo que era igreja. Meu pai me ensinou mesmo o que a gente tem aprendido até hoje. Só que nessa época que aconteceu isso, eu comecei a me fechar. Porque a gente entende, né, cara? Sim. E é algo que, tipo assim, mexe não só com a ideia de acontecer, mas também com o masculino do homem, com a ideia de quem você tá se tornando, com a ideia de quem você quer ser. E isso, cara, eu me fechei. E quando eu me fechei, foi quando eu entrei nos piores anos da minha vida, que foram anos extremamente, cara, que foi coisa ruim puxando coisa ruim. Abismo puxando abismo. Parecia que você cai num loop infinito, sabe? Tipo assim, de cair, não sabe, parece que ninguém segura sua mão, momento nenhum vai caindo. E foi aí que eu comecei a me afastar real, que foi quando eu desliguei todo esse contato que eu tive dos meus primeiros anos de idade até os meus 13, 12 anos ali, que eu tive com a igreja, eu rompi. Porque aí você começa a duvidar de Deus, você começa a duvidar daquilo que você foi chamado, você começa a duvidar da sua família, você começa a duvidar de tudo. E foi nesse momento que aconteceu esse fato dos anos em diante, que foi quando eu tive a maior perdição da minha vida. A maior perdição da minha vida. Porque é os porquês, né? Exatamente. A gente começa a perguntar assim, por que isso aconteceu? Por que isso tem que acontecer? Por que que Deus permitiu? Por que isso está acontecendo para nós? Ainda mais quando nós estamos dentro da casa do Senhor e fazendo algo para Ele, a gente sempre vai fazer isso. Na Bíblia tem, né, alguém que passou por isso, Abacuque. Você vai lendo o início de Abacuque ali, ele começa o quê? Falando, Senhor, por que que seu povo está sendo levado a cativo? Por que tá o seu povo, se é o escolhido, se é aquele que você escolheu, se é aquele que você, né, separou, tá sofrendo por isso tudo? Ele começa a perguntar os porquê, o porquê. Só que aí, esses porquês, além de ser infinito, igual você falou, ele não tem resposta. Exatamente. No momento. Sim. Mas a gente vai vendo, né, que Abacuque ele começa a entender dos seus processos, né? E a única resposta que Deus dá a Abacuque é o quê? Que o justo viverá Pela fé. Irmão, é a mesma coisa que você falar assim. É a mesma coisa que Jesus falou para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, não tem um porquê. É igual o Jó, né? Por que isso está acontecendo comigo? Só suporta isso. Porque o melhor ainda tá por vir. Ainda vai acontecer a reviravolta. E a gente vê quando ele entende isso, que o justo vive pela fé, ele muda a oração. Ele para de falar, por quê?
E ele entende. Aí ele fala, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Ele entendeu que nada no externo pode atrapalhar quem Deus é na vida dele. Exatamente. Então, quando ele entende isso, ele fala assim: o mundo pode estar caindo ao meu redor. O que importa é que o meu Redentor, ele vive. E eu creio no Deus da minha salvação. Isso é muito forte, porque é uma situação onde, é o que você disse, né? É anos de trevas, de obscuridade. E pode ser que tem muitas pessoas hoje que estejam passando por isso, que estão vivendo isso nesse exato momento. Qual que seria a sua dica para eles? Aonde eles devem recorrer? Porque é uma pessoa que saiu desse lugar falando. Então é muito importante. Exato. Eu acho que o mais importante de tudo, eu acho que o Darwin, ele deu a chave. Eu acho que ele deu a chave. Eu acho que a chave principal, cara, foi a chave perfeita. Mesmo sem saber o porquê, permaneça e continue, sabe, dentro da palavra e daquilo que Deus colocou pra você. Porque eu falo, tipo assim, nós todos fomos gerados em lugares pra fazer coisas no nome do Senhor Jesus. Nós somos chamados para algo. E muitas das vezes, cara, nós não sabemos disso. Por isso que muitas das vezes nós desistimos ou passamos por uma situação e largamos o evangelho porque nós não sabemos onde nós deveríamos estar. Se a gente pegar a Bíblia e toda a palavra e todos os profetas que foram gerados do coração de Deus para fazer algo na Bíblia, para onde que eles sempre são levados para ser provados? É sempre Pro o deserto. deserto. Tem jeito. Cara, eu tô fazendo os estudos, eu tava estudando essa semana e eu tava percebendo isso, que eu fui começar a ler isso, sabe? Eu comecei a procurar, eu falei, mano, não é possível que Deus, ele sempre pega a pessoa e coloca ela no deserto, sempre fala, mas por quê? Porque eu comecei a me perguntar também da mesma forma, por quê, por quê, por quê? Só que a gente tem que entender que antigamente, né, a civilização, ela não era tão expandida igual é hoje. Sim, sim. Então o deserto era o único lugar onde você ficava à deriva. Você E é o ficava- único momento que Deus fica em silêncio. É Exatamente. na prova. E se você pegar todos ali, ou 90% dos profetas, das pessoas que fizeram coisas grandes no nome do Senhor Jesus, eles foram colocados no deserto. Porque o deserto é o lugar de prova. O deserto é o lugar onde você olha pra Deus e fala, cara, só tem você. E muitas das vezes nós passamos por essas situações, igual aconteceu comigo, a gente fica perguntando por quê, mas na verdade a pergunta não pode ser, ah, Deus, por que o Senhor tá fazendo isso comigo? Mas o Senhor está comigo. E como ele pode te usar, né? Porque eu acho que Deus, a criação dele, ele nunca foi feito, a gente nunca foi feito para olhar para nós, né? E sim para o outro. Sim. Então a gente entende que a nossa dor hoje talvez vai ser um remédio para a pessoa que está passando isso no futuro. Exato. Porque hoje nós vivemos, Samuel, num tempo onde a nossa juventude e os nossos jovens e até, né, adultos estão sofrendo muito com isso, que é a depressão, que tem pegado isso. Por quê? Porque hoje os jovens estão muito isolados. Eu acho que isso é uma estratégia do diabo. É quando ele consegue Exatamente. te isolar, te tirar do meio e te deixar sozinho, porque você tá mais vulnerável. Então, eu quero que você fale um pouco mais sobre esse momento que você teve de depressão. Porque é igual você disse, é como se fosse um labirinto. E, cara, é muito difícil sair. É, cara, na verdade, eu vou falar, tipo assim, é um tema um pouco polêmico pra igreja hoje. A gente tá seguindo a internet, a gente consegue ver ali no Instagram, ver a conversa, ver tudo, e a gente entende que hoje é um tabu muito grande entre a depressão e a ansiedade dentro da igreja. Falou tudo. Hoje você vai pegar o que dá de discussão na internet sobre o tal da depressão, sobre o tal da ansiedade, se é normal, se não é normal, se pode acontecer, o que não pode acontecer. E hoje a igreja, ela tem, os jovens de hoje tem, né? A gente sabe que a nossa geração é a geração mais suicida. Tipo assim, de todas as gerações, essa geração que tá agora é a geração mais suicida. A gente tá com a taxa de mortalidade sobre isso imensa. E tipo assim, hoje dentro da igreja a gente tem essa impressão porque, cara, isso é algo que gera muita polêmica, mas é algo que eu acho que muitas vezes é necessário falar sobre a depressão e sobre aquilo que a galera tem em relação ao que Deus pode fazer. A gente sabe que a Bíblia ela fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele não vai mudar de maneira nenhuma. Então mesmo Deus que curava há milhares de anos atrás, é o Deus que vai curar hoje. Só que hoje a igreja ela entendeu que Deus não tem o poder de curar mais a depressão. Se a gente pegar, cara, sério, depois a gente pode, sei lá, juntar, ler, entra na internet e olha. 90% dos comentários relacionados à depressão é a galera se entregando à depressão, achando que Deus ele não tem mais o poder de curar, de É o transformar. fim da linha, né? Exatamente. Hoje, Deus, claro que Deus ele não perde a força, mas na cabeça de muitos, Deus perdeu a força para esse tipo de coisa. Hoje a galera em si, elas elas não olham mais para Cristo como também pela questão do pode curar e vai fazer por nome dele.
Hoje a galera simplesmente põe na cabeça deles assim, ah não, eu tô nessa depressão, eu tô vivendo essa parte porque Deus quis que eu vivesse e não tem mais o que eu fazer. Agora eu vou aguardar aqui até quando Deus tenha misericórdia de mim e me cure. Mas não é assim que funciona. Como eu falei, a gente tem que buscar na palavra e entender na palavra todo dia que Deus ele é o único que pode entrar. E nós sabemos que, tipo assim, tá, Samuel, beleza, o que você tá falando em relação a isso? Ah, porque a gente sabe que 90% das doenças são causadas por nós mesmos. E a gente, igual, um câncer, talvez um câncer de pulmão, um câncer porque estava bebendo demais, fumando demais, eu estava usando droga demais, Má alimentação. má alimentação, tudo isso gera. Falta de perdão. Mas é Que é o falta de perdão. principal. Aí eu te falo sobre a questão da depressão. A depressão é uma doença onde? Na alma. É onde você olha pra dentro de você e você não acha. Você não consegue achar dentro de você nada. Nada que preenche esse vazio. Você acha mesmo que isso é uma doença que talvez muitas das vezes a gente correu atrás pra procurar? Igual eu fumei e deu depressão. Eu bebi e dei depressão. É porque o inimigo começou a entender que essa nova juventude, essa nova, a nova galera, né, a nova identidade da igreja, a nova identidade dos jovens são pessoas que elas ainda se estão renunciando a algumas coisas da carne, mas só tinha um lugar onde que elas não têm acesso. E esse acesso ele só é preenchido quando você busca, que é dentro do nosso coração e dentro daquilo que a gente acha que tem que estar Deus. E o interessante é que, explicando um pouquinho mais sobre a depressão, que a depressão, né, ela é a pessoa presa no passado. Então, é excesso de passado. Já a ansiedade não. A ansiedade é excesso de futuro. Ela quer que as coisas do futuro aconteçam. Então, eu acho que o ponto-chave da depressão aí pode ser que nem você falou, traumas que foram ocorridos no passado e aquela pessoa ficou presa lá. Então, a maneira que a gente pode quebrar, juntamente com o poder do Espírito Santo, é quebrar os traumas, mostrar uma realidade de expectativa melhor para aquela pessoa, que é Cristo. E quando ela encontra Cristo e vê que Cristo ainda tem para fazer na vida dela, meio que esses traumas são quebrados. Foi mais ou menos assim que aconteceu com você? Foi exatamente. Foi quando eu tive um encontro, na verdade, com Deus. Porque ainda assim, um pouco antes, só de entrar nessa parte, um pouco antes da depressão em si, quando eu entrei mesmo na depressão, que eu comecei a ficar, porque, tipo assim, eu entrei naquelas depressões que são aquelas arretadas, porque, tipo assim, eu não conseguia achar confiança em ninguém ali pra contar o que tinha acontecido e falar, eu preciso de ajuda. Porque, sabe, igual eu te falei, a igreja, muitas das vezes, quando você não tem um entendimento, você começa a ver a igreja com olhares diferentes do que ele realmente deveria ser feito. E eu tinha muito disso, porque, igual eu te falei, por muito tempo, quem conhece a minha história sabe que por muitos anos na minha vida, minha família passou um pouco de dificuldade. Mas não por conta da igreja e de Deus, mas por essa falsa ideia que eu tinha da igreja, eu comecei a atribuir tudo de ruim que acontecia dentro da minha casa à igreja. Então foi por isso que eu comecei a me distanciar. E quando eu me distanciei, aconteceu esse caso. E quando aconteceu esse caso, foi o que gerou a depressão. E eu não tinha pra onde ir. Porque eu olhava pra dentro da minha casa e falava assim, cara, tá tudo errado, velho. Meu pai, coitadinho, trabalha e não consegue sair do lugar. Minha mãe trabalha e não consegue sair do lugar. Problema em cima de problema, dificuldade em cima de dificuldade. Sabe, problema, e eu tentando me virar, e olhando meu pai e minha mãe tentando se virar, e continuava naquele loop infinito de dar errado, dar errado, dar errado, e eu comecei a atribuir isso. Aí quando o inimigo, ele é sujo, a gente sabe que ele fica esperando atacar, e ele tá aqui desde dos primórdios, então ele sabe muito mais do que a gente. Aí o que ele faz? Ele ficou me esperando, sabendo que uma hora ia ter uma brecha que ele ia me pegar e que ia me derrubar de uma vez, e foi isso que aconteceu. Quando aconteceu esse caso que me ocasionou na depressão, eu não consegui olhar pra igreja como escape. Porque eu olhava pra meu pai e falava assim, velho, olha o jeito que o cara tá sofrendo. Olha o jeito que todo mundo que tá dentro da igreja sofre. Olha o jeito que todo mundo que tá dentro desse ambiente sofre. Então pra que eu vou contar mais um sofrimento, sendo que se Deus tá com eles, e Deus olha pra eles e vê que tá tudo bem, ele vai olhar pra mim e vai falar que tá tudo bem. Foi quando eu comecei a entrar mais. Aí foi na época que eu entrei na depressão, que foi longos 3 anos da minha vida que eu ficava só dentro do meu quarto. Foi o ano que eu bombei na escola a primeira vez, porque eu não ia. Eu era muito ruim com a escola. Eu era muito ruim com a minha família. Aquele contato que eu tinha com os meus pais, de pai e filho mesmo, de estar ali sempre junto, eu abandonei. Eu comecei a ficar preso dentro do quarto. Aí eu ficava a manhã toda dentro do quarto, mexendo no celular. Virava a madrugada acordado e ficava a manhã toda no celular, a tarde toda. Eu saía, tipo assim, raramente na semana 2 vezes pra tomar um banho. E ficava ali, minha mãe às vezes tinha que falar comigo pela porta, porque eu não abria a porta do quarto, né? Ela ficava na porta batendo, Samuel, você quer alguma coisa? Eu, não, me deixa aqui, tudo mais. Então foi entrando. Até que, nisso, o diabo apresentou outro prato pra mim. Que foi quando eu comecei a pesquisar, conversar com pessoas pela internet, porque quando você tá ali dentro do seu mundo, você começa a conectar com pessoas que estão igual a você.
Por isso que é muito bom, uma dica para quem sofre depressão, uma dica para quem sofre ansiedade, sofre problemas dentro de si que não consegue relacionar, cara, desvincula da internet daquilo que tem pessoas iguais a você. Eu comecei a pesquisar e automaticamente você começa a virar para esse lado. Você começa a virar pro lado daquelas pessoas que estão igual a você, porque você não vê sair, então você quer que eu veja o problema do outro menor que o seu, para você ficar um pouco mais tranquilo. Lugar da gente procurar e falar, não, eu vou procurar um lugar em Deus mesmo, porque eu tenho que sair desse problema. Não, peraí, eu vou procurar alguém que tá igual a mim, porque essa pessoa vai me entender. E foi assim. Foi quando eu comecei a procurar e eu comecei a ver a galera comentando que a bendita da droga é aquilo que acalmava alívio, né? eles É o naquele momento. refúgio pra eles, né? Eles É o falam. refúgio. Foi quando eu comecei. E aí eu abandonei. Só que aí entrou na segunda parte, né? Porque eu abandonei a depressão, entre aspas, preso nessa depressão, porque todo dia que você chega em casa, você coloca a cabeça no travesseiro, é a mesma história de sempre. Mas eu comecei a trocar os meus momentos dentro do meu quarto por momentos na rua. Procurando naquilo ali, velho, bebida, em droga, em festas, em lugares. Aí é porque sempre é os dois estágios, é porque a galera entende que a depressão, muitas das vezes, ela só é o estágio de ficar preso dentro do quarto, não tomar banho, não comer. Mas a depressão também tem o estágio de você achar que você tá curtindo a vida, mas em chegar em casa é a mesma história. E foi nessa hora. Foi quando É o eu. falso alívio. É o falso alívio. Foi quando eu comecei. Eu comecei a reparar que até as próprias pessoas, né, que estavam em volta da gente ali, falavam: Ó, Samuel, cara, vamos curtir, porque você vai ficar desse jeito aí morrendo, ninguém tá nem aí pra você, vamos curtir. Isso começou a meio que criar em mim, sabe? Uma ideia de, não, pera então, já que a vida é assim, vamos fazer ela do jeito certo, entre aspas, né? Eu comecei. Eu comecei a me envolver com drogas, comecei a me envolver com bebida, comecei a me envolver com várias coisas no mundo errado, totalmente, cara, fora daquilo que o que o Samuel foi ensinado. E tudo aquilo que a gente é ensinado por todos os longos anos, automaticamente a gente vai se perdendo, a gente esquece. E foi aí que foi o ápice do Samuel. Acho que foi a pior fase da minha vida. Que foi a fase do, tipo assim, cara, dentro de uma depressão profunda, onde perdeu o contato com a família, perdeu o contato com as pessoas que amava, perdeu o contato com as pessoas que realmente se importam. Pro momento do Samuel, que agora é o Samuel que tá preso numa droga, que tá preso sabe, em lugares e em pessoas totalmente vazias, que isso só piorava. Só que isso vai, porque vai gerando, né, velho? Quanto mais você tá ali preso, mais a vontade de fazer coisas que não é de Deus vai Exatamente. crescendo. E, Samuel, qual que foi a luz? Depois de você estar inundado nisso aí, na depressão, na ansiedade, na crise existencial, né? De que por que eu tô aqui? Por que tá acontecendo isso? Qual que foi o caminho que você achou? Qual foi o gancho? Qual foi a luz? Qual que foi a solução para você sair desse mundo de trevas? Cara, a solução principal para isso tudo, eu falo porque, claro que é Deus com olhar de misericórdia, mas Deus usou meu pai e minha mãe, porque foi algo, isso é muito um tabu também que tem que ser muito quebrado. Isso, a gente sabe que, claro que a palavra ela não vai mudar de jeito maneira, mas a gente entendeu que a vertente hoje da igreja é uma vertente diferente. E na maioria das vezes, nós que somos pais, que temos um filho para criar, a gente troca muitas vertentes. A gente tem que entender que nós somos cristãos o tempo todo. Mas que nós somos pais, que nós somos maridos, que nós somos filhos, que nós somos amigos. E isso foi o que meu pai mudou a mentalidade, a chave dele para me resgatar. Porque a gente entende, quem é da igreja mais antiga, um pouco mais atrás, igual eu falei, eu cresci na igreja, então era igreja totalmente diferente. A igreja dos anos 2000 é outra igreja de hoje. E essa era a igreja que, claro que pregava o evangelho, a palavra é a mesma, mas muitas das vezes não sabia cuidar dos jovens. Sabe, a gente tinha a forma de trabalhar e claro que não ia reclamando de uma nem de outra, porque isso aqui não cabe, mas era um modo diferente. Então você pega uma geração que cresceu no celular, que cresceu com a liberdade de se expressar. Hoje qualquer um pega o celular e me expressa o que eu quiser. Hoje eu tenho a minha liberdade. Uma multidão de informação. Uma multidão. Então você pega aqui, cara, você entra, você tem resposta pra tudo. Então automaticamente gera uma criança crítica, um adolescente crítico. Onde você pega esse adolescente crítico, ele tem a voz pra ele achar o que ele pode, o que ele não pode, porque a voz é dele e eu mostrei isso pra ele. Então, exatamente. Então, a igreja que meu pai me apresentava quando eu era mais novo, era a igreja, ó, se você não fazer isso, se você não fazer aquilo, você não fazer aquilo outro, você vai pro inferno e vai morrer. E meio que, não é que prende, porque hoje eu tenho entendimento que eu deveria realmente ter ouvido ele naquela época pra mim não ter passado tudo que eu passei. Mas você entende que era uma igreja que cobrava, mas não ensinava por onde você deveria começar. E muitas das vezes os pais, hoje é uma dica que eu dou, velho. Por favor,
pros pais de hoje, pras mães de hoje. Seja pai cristão, não um pastor, uma pastora dentro de casa. Porque a relação não me entendendo mal, mas entender que antes de você ser pastor, você é pai. Antes de você ser pastor, você é esposo. Antes de você ser pastor, você é amigo. Sabe? Porque isso gera o conforto de seu filho abrir com você, de mostrar mesmo. E aí sim você entrar com a palavra dentro daquilo que ele realmente. E meu pai falava. Aí sempre, não, isso é aquela igreja, aquela igreja, aquela igreja. E eu ficava com isso na cabeça. Eu não conseguia ver meu pai como meu pai. Eu falava, mano, mas meu pai não é meu pastor. Meu pai é meu pai. Minha avó não é minha pastora. Minha avó é minha avó. E eu precisava disso. De falar, pai, vem cá, me ensina o que é uma relação de pai e filho, antes de você vir falar sobre pastor. Eu preciso que você seja meu pai. E foi aí, quando ele mudou essa chave, ele e minha mãe, que eles tiveram uma conversa e mudaram a chave, falaram, não, peraí, a gente tá perdendo o nosso filho. Eu sou o pastor dele, sim. Eu sou o pastor da casa, sim, mas antes eu sou o pai. Eu preciso de ver o que tá passando com o meu filho. Foi aí que ele mudou totalmente a mentalidade, de ser o pastor da casa, onde tá certo, tá errado, você precisa de pregar isso. Pro pai que é o quê? Não, peraí, filho, o que tá acontecendo? Vem cá, vamos tirar um momento de lazer entre pai e filho. Vamos aqui jogar um videogame, que eu preciso de criar essa intimidade de pai e filho pra mim, pra você, pra que você comece a se abrir comigo, não por, que tem o Deus, não, porque eu sou seu pai, você confia em mim como a pessoa que te gerou e te colocou na terra. E foi aí. Foi aí que eu tive a mentalidade que eu comecei a encontrar, porque meu pai começou a trabalhar comigo como pai e filho, largando um pouco a palavra, a igreja, e falando, não, vem cá, vamos ser pai. A gente começou a curtir coisas juntos que eu gostava, ele começou a participar comigo, de futebol, de andar de bicicleta, soltar papagaio, jogar videogame, foi aí que ele começou a me conquistar. Aí quando ele me conquistou, que ele viu que eu estava totalmente aberto dele, ele entrou com a palavra. Aí foi aí que eu tive um encontro com a palavra, um encontro com a verdade. Que aí quando você encontra com a verdade, irmão, É o que, é que eles falam, né? Não compre o melhor presente pro seu filho. Seja o melhor presente. Exatamente, porque hoje tem esse tabu, cara. E eu entendo que a gente olha pra dentro de muitas pessoas, hoje a gente vê que os pais, eles não querem ser pais. Eles querem apenas bater o martelo, eu sou pastor e você tem que fazer isso. E muita gente tem perdido os nossos jovens por conta disso. Porque igual eu já falei algumas vezes na palavra, que tipo assim, não adianta o que você fale, velho, não adianta o que você faça, não adianta, sabe, tipo assim, não adianta o que você fica tentando impregnar na cabeça da pessoa. A sua atitude com ela vai fazer com que ela se encontre. Porque eu falo, a gente é a Bíblia que o mundo lê. Exatamente. Chave. Vamos dar uma pausa para falar dos nossos patrocinadores, né, Rony? Começando aí, né, com os nossos patrocinadores, dar uma respirada. E a gente queria começar falando, né, da Doceria King. É um patrocinador que tem acreditado nesse projeto desde o início, né, Rony? Isso aí. E tem nos ajudado e adoçando o nosso dia. Eu acho que todos que estão nessa mesa aqui já compartilharam, né, dos doces maravilhosos, né, da Raíra. Você que precisa de bolo, docinhos para festas, sabe? Tudo que envolve doce, pode procurar nesse número aqui, 9992 745928. Você vai falar com a Raíra e você pode ter certeza, você vai ter a melhor experiência. Precisou de bolo para festa, docinhos, qualquer coisa relacionado a doce, não tem outro. Doceria King. E também quero falar para você que quer dar uma nova repaginada no seu visual, que quer dar uma reavivada no seu cabelo. Temos a patrocinadora, né, apoiadora desse projeto também, Estúdio de Beleza, Amanda Salles. E ela tem a sua especialidade em cronograma capilar, progressiva sem formal, que não agride o seu cabelo. Ela tem produtos lá também que potencializam, como a ozonoterapia, o laser potencializador, que também traz o produto ficar mais potente no seu cabelo e também estender a durabilidade. Então você que quer se tornar mais linda ainda do que você já é, procure ela. Vai estar passando aqui o endereço, o telefone, o zap. Entre em contato, marque seu horário, que eu tenho certeza que você vai ficar mais linda. E você que é homem, pague para sua esposa, deixe ela mais linda ainda. Precisou de melhorar o visual? Não tem outra. Amanda Salles, Estúdio de Beleza. Também temos como patrocinador deste projeto, né, Rony? O Jefinho, aonde ele vem com a sua empresa, Jefinho Baterias, com uma inovadora ferramenta. Eu costumo dizer com o Rony, antes, né, seu carro dava problema, você tinha que pegar um reboque, né, Rony, e levar seu carro até onde a bateria. Mas não, o Jefinho traz essa ferramenta, né, esse novo modo, aonde a bateria ela vai até você, aonde você estiver. Então, precisou de bateria, você tá na BR, seu carro deu problema, você olhou para um lado, olhou para o outro, não tem nada, pegue seu celular, ligue pro Jefinho Baterias, que ele vai levar lá a bateria para você, vai solucionar o seu problema.
Precisou de bateria? Não tem outro. Jefinho Baterias. E você que talvez assistindo esse podcast bateu aquela fome, agora é o momento. Marcelão Lanche, o melhor lanche da região. Ele trabalha com açaí, hambúrguer, e tem algo novidade lá que é interessantíssimo. Tem um hambúrguer que é Nutella, crente Nutella e o crente raiz. Então esperamos que você seja um crente raiz. Deu a fome e não tem outra. Procure. Ele entrega em toda a região, do Barreiro, do Industrial, Contagem. Então você que está com fome e precisou de um lanche, não procure outra. Marcelão Lanche é a sua melhor opção e você vai ter a melhor experiência, não é, Darwin? Com certeza. Precisou? É aí. Outra coisa, você que talvez está nos assistindo e quer também lançar a sua marca aqui, quer fazer a sua merchan aparecer nesse podcast, nos chame aqui. Lá no canal tem um WhatsApp, você pode entrar em contato e a nossa equipe também vai retornar o contato. Então você que quer ser um patrocinador, apoiador desse projeto e do reino, nos chame lá, vai ser um prazer te atender. Né, Darwin? Com certeza. Porque esse projeto, né, independente, precisa de apoiadores. Então se você talvez, né, quer tá alavancando a palavra do Senhor, mas seja um patrocinador, nos ajude a colocar esse projeto no ar todos os dias. Amém? Vamos voltar? Samuel tá aí. E aí, Samuel, como é que tá o coração? Bora? Bora. Agora nós vamos começar falando de uma nova etapa, né? Depois que você se encontrou em Jesus, como que foi, né? O seu encontro com Jesus, né? Assim como aquele filho pródigo, né? O retorno, Exato. né? Como é que foi? Igual eu falei, assim que eu passei por essas fases que a gente contou anteriormente, meu pai insistiu muito para mim pro encontro com Deus, que foi o lugar aonde que a chave foi mudada na minha mente. Porque quando você não conhece nada daquilo que você tá passando, você acha que aquilo é normal e é algo legal. Mas a partir do momento que você abre os seus olhos e começa a enxergar com olhos espirituais, você entende que você tá num lugar, velho, se Deus não tirar você dali, você vai morrer ali e não vai ser benefício para você. E foi assim, o meu pai me insistiu, ele lutou muito pra mim ir. Nessa época eu não tava na igreja, mas eu fui pro encontro mesmo assim, na ideia de que ele mentiu. Ele mentiu sobre o encontro e eu fui achando que era uma coisa e cheguei lá, eu fui encontrado por Jesus. E lá quem passou, claro que eu não vou dar spoiler, porque não pode, mas lá eu tive os Tremendo. encontros, foi tremendo e foi um encontro onde colocou uma vírgula na história do Samuel do passado e começou a escrever uma nova história pro Samuel do futuro. Acho que aí foi o lugar. Sabe, lá foi o lugar onde eu falei, mano, eu preciso mudar e eu preciso de ser quem esse Deus aí que tá falando. Toda essa percepção que eu tinha desse Deus não existe mais, agora é um novo. É algo maior e muito mais grande do que... E tá pronto pra me receber de braços abertos. Foi aí que foi o encontro. E hoje nós sabemos, né, que você é o líder de louvor lá da MDA. Conte um pouquinho como você chegou nessa liderança, como tá sendo essa liderança. Cara, Apresenta aí o projeto, os meninos. eu vou te falar de verdade. De verdade, como eu cheguei lá, foi subindo de escada em escada, de pouquinho em pouquinho, porque a gente sabe que há um tempo atrás nossa igreja ela não tinha a projeção que nós temos hoje. Então era uma igreja que necessitava muito de músicos, necessitava muito de pessoas para fazer não só o louvor, mas todas as outras partes da igreja. Sim, sim. E foi assim que eu fui, assim que eu saí do encontro com Deus, automaticamente quando você é jovem, você, né, cristão jovem, você tem que eles te levam para uma vertente ali que é de tocar, de aprender um instrumento para você também se manter firme. E foi assim. Eu fui encontrando pessoas que eram lá da Manancial e eu vi que o louvor da igreja era um louvor que era muito precário, porque tinha muitas poucas pessoas, aí a galera já não abraçava de uma maneira tão boa. E foi assim, aí eu comecei a tocar baixo, falei, não, peraí, eu vou aprender um instrumento. Aí eu chamei o Júnior, né, nós conhecemos, e o Júnior começou a me ensinar a tocar baixo, foi aprender uma coisinha ali, uma coisinha ali. Só que mesmo assim, dessa questão do Samuel e o relacionamento Samuel e louvor sempre existiu. Como eu falei, quando eu era criança eu ficava batucando. Mas o que cresceu em mim a chama do louvor que sempre teve, mesmo que eu tava afastado, sempre fui muito próximo do louvor por causa da minha tia. Quem conhece Sim, a sim. tia Mirene, né, a história dela é a história, uma das histórias mais lindas que aconteceu dentro daquela igreja, sobre perseverança, sobre vencer, sobre, sabe, até o Superação. falecimento dela, né, foi uma pessoa que foi um dos pilares e ela colocou isso em mim. E é algo muito importante que ninguém sabe, também tô contando aqui exclusivo, poucas Uou. pessoas sabem. Uma vez quando eu tinha por volta dos meus 15, 16 anos, assim, pertinho dela falecer, eu acho que até era menos do que isso, eu não lembro quantos é assim. Ela me chamou uma vez e ela falou comigo assim, Samuel, você sabe que a situação da sua tia não tá uma situação fácil. Você sabe que eu já tô perto de falecer. Ela falou abertamente comigo. Você sabe que eu te amo demais, cuidei de você. Só que Deus falou pra mim que tem algo muito grande.
E o que eu tenho sobre o louvor, sobre a igreja, sobre ser líder do louvor hoje, vai ser estabelecido sobre você um dia. Você não sabe, você não vai entender agora. Mas quando você lembrar lá, quando você estiver lá, não sei quantos anos isso vai acontecer. Mas Deus tá falando que o cajado e o que eu tenho, eu tô passando pra você. Forte. E eu sem entender nada, falei, que isso, tia? Brinca com isso não, a senhora não vai morrer. Deus prometeu pra você, Samuel. Cada tempo é cada tempo. Eu sei quando eu falecer isso. E eu nunca contei isso pra ninguém, praticamente. Poucas pessoas que são perto de mim quem sabem disso. E nem minha família muito sabe disso. E desde então, isso gravou. Nós que somos antigos do Geração Jovem, a frase, não pare. A frase não pare dela. E ela falou essa frase pra mim. Ela falou comigo, Samuel, dependente de qualquer coisa, não pare. Porque o que Deus tem pra você é muito maior. Ainda você não sabe fazer nada. Você não canta, você não toca, você não faz nada. Mas um dia você vai entender essa chave que eu tô te entregando. E eu falei, amém, tia. Mas fiquei nisso na esperança, tipo assim, né? Só que aí quando foi passando o tempo lá, depois Deus trouxe a minha memória novamente, sabe? E quando eu fui tocar a primeira vez, eu lembrei disso. Eu falei, cara, que louco. Agora eu acho que é isso. Quando eu voltei, saí do encontro que eu voltei, eu falei, né, Deus? O que você quer que eu faça? E na hora Deus trouxe essas palavras que ela falou comigo no quarto. E na hora ali a chama reacendeu, sabe, sobre o ministério de louvor. E eu não sabia tocar nada. Mas foi aprendendo, com sede, e fui crescendo. E do louvor foi exatamente isso. Eu fui passando por fase em fase, fui tocando baixo, aí a parte do baixo chegou alguém pra tocar baixo. Eu falei, não, peraí, agora não tem violão, eu vou aprender a tocar violão. Aí eu fui aprender a tocar violão, e depois que eu aprendi a tocar violão e tocava baixo, e faltou alguém pra cantar um dia. Aí foi na primeira vez que eu ministrei louvor na minha vida, que a gente chegou num culto e não teve quem cantar. Aí eu olhei, ó a cabeça, né, velho? Eu olhei assim, não sei como é que nós vamos fazer isso aqui, velho. Não tem ninguém pra cantar. E já que tem a galera que tá cantando, que ia cantar, eram umas moças lá na igreja, e elas não sabiam cantar assim, porque elas não eram muito novas também, igual eu, nunca tinha cantado. Aí eu pensei, entre elas passar vergonha, e eu que já tô no louvor há uns 2 anos passar vergonha, eu prefiro que eu passe vergonha, porque aí elas não vão sair frustradas, e se eu passar vergonha, a galera tá nem aí, pô. Problema de cada um, eu vou ficar passar vergonha, amanhã a gente conserta e fica tudo bem. E foi. Aí eu peguei o microfone pra cantar naquela noite. Aí eu lembro até hoje, uma rede de mulheres. Foi quando eu comecei a cantar assim, o mover da igreja transformou, sabe? Tipo, do frio pro quente. E eu olhei e falei, mano, Deus, é isso? É isso que o Senhor quer pra mim? É isso que o Senhor me chamou pra fazer? É isso que o Senhor colocou sobre a minha vida? Eu não sei cantar, eu não sei tocar direito, mas o Senhor fez isso através daquilo que eu não sei. Então acho que é isso que eu tenho pra mim. E foi. Aí eu fui me aprimorando, fui aprendendo, fui estudando, fui procurando em grandes líderes, em grandes pessoas para poder aprender sobre o que era ministrar, o que era fazer. E foi. Até que chegou uma certa situação que acabou o louvor da igreja e tinha só eu. Só eu. Eu lembro desse episódio, desses 2 episódios, né? Eu estava lá. Eu lembro que eu tava lá na nave da igreja e eu vi o Samuel indo pra cantar. E eu falando assim, mas o que o Samuel vai fazer ali, gente? Ele não canta, não. O que ele vai fazer ali? E na hora que você começou a cantar, foi nítido que a presença do Senhor, a atmosfera mudou e o Senhor bradou naquele lugar. Foi surreal. E outro episódio também foi esse, né? Que quando não tinha ninguém pra cantar, eu lembro que o Senhor nos motivou a fazer uma oração, não sei se você lembra. A gente começou a orar, colocando a mão sobre os instrumentos, a gente orou, pedindo que Deus enviasse trabalhadores para a obra. Sim. E a gente começou a profetizar que viriam pessoas que iriam tocar, instrumentistas, ministros de louvor, e chegaria um tempo em que teria que fazer escala, porque teria tantos para poder servir. E esse momento chegou, né, Samuel? Conta um pouquinho para nós. Agora lá na igreja, lá para a glória do Senhor Jesus, a gente tem uma equipe grande, que tem trabalhado, que tem se esforçado, né, pros cultos, tendo lá, agora Deus colocou do meu lado o Lucão também, que chegou, que é o Lucas nosso lá. Cara, ele também tem me ajudado muito com a vice-liderança, tem colocado os meninos que estão preparados, cada pessoa chegou, e o engraçado agora é para a honra e glória de Deus, né, colocaram pessoas que trabalham em várias áreas, né, igual os meninos lá mesmo. Os meninos tocam todos os instrumentos, então a gente consegue variar de instrumento, a gente tem uma equipe agora bem formada e bem trabalhada, para poder trabalhar o nome de cada um dos meninos lá, né? Que vamos falar, tem o Davi, tem a Yane, tem a Keren que canta, também o Davi toca bateria, a Yane também toca violão embaixo. Tem eu, tem o Lucas, cara, tem acontecido coisas grandes, a Isabel, tem a Cris, tem a Né, então tipo assim, agora nós temos uma equipe formada que vem preparando lá o ambiente, vem fazendo coisas grandes no nome do Senhor Jesus. Eu lembro que tocava você no baixo, eu no bateria e eu no teclado. Era só isso. Eu tenho aula. Era só o arroz com feijão mesmo. Era. Não tinha nada demais, não. Não tinha gracinha nenhuma. Zero gracinha. Era zero gracinha mesmo.
Era só eu, Davi, eu tocava baixo, eu tinha um mês de baixo, né, Davi? Você com um mês de bateria. Qualquer um que cantava, nós tocava a mesma nota. Se não fosse a unção, irmão, ninguém aguentava ficar lá. Foi tenso, mas Deus deu vitória e graças a Deus a gente conseguiu trabalhar até chegar onde a gente tá hoje, é algo muito grande. E o ministério cresceu tanto, né, que agora tem escalas. Não, a gente tem escala, a gente tá E a gente preparando. consegue, através desse ministério, em servir outras pessoas. Isso é muito importante. E aí, como é, fala aí um pouquinho, a agenda tá aberta pra servir outra igreja. Lógico. Ministério aí, MDA. A gente tá sempre aberto, a gente tá sempre aí, cara, buscando. Na verdade, a gente tá saindo muito recentemente. A gente tem buscado muito. A gente tá tocando em várias igrejas, a gente tem ligado muito pra gente fazer participação. A gente tá sempre lá, obviamente, ajudando. Tem muitos amigos nossos também que chamam a gente e a gente tá preparando. A gente tem escala, agora a gente consegue, sabe, colocar o ministério, agora separar as pessoas para fazer cada coisa também. A gente tá com projetos novos que vão sair também. Graças a Deus tem abençoado a gente para músicas. Eu tenho tirado bastante tempo do meu dia. Eu tô escrevendo canções, a gente já tá com produtor. Que dia que as músicas vão sair do papel? É isso, e tá vão quase. Criar vida. A gente já tá nessa vertente já. Eu já tô há um tempo já buscando, conversando com os meninos. A gente já tem procurado, já procurei alguns produtores, algumas pessoas já que mexem com essa área. E ele já tem passei as questões, já passou o financeiro e a gente tá indo. A gente tá remando. Daqui uns dias a gente chega, a gente vai lançar as músicas já. Pessoal, perfeito. Presta atenção numa coisa que eu vou falar pra vocês. Vocês vão ouvir muito falar sobre esses meninos. Amém. E vocês vão lembrar desse podcast aqui que a gente profetizou isso. Eles serão pessoas que irão alcançar vidas, que serão servir, né, em outros ministérios, levando a cura, a libertação através do louvor. Amém. Pega essa chave aí, essa palavra, Samuel, que eu tenho certeza Amém. que ela tá prestes a acontecer. E você que quer chamar eles para sua igreja, para cantar lá, a gente vai deixar a descrição aqui no vídeo, né, para você entrar em contato com ele, com os meninos da banda, o Ministério MDA, para marcar para eles ir na sua igreja, beleza, Samuel? Também questão de querer também, né, fazer sobre workshop, a gente tem workshop também, eu tenho curso, eu tenho certificado de workshop sobre louvor, então se você quiser também entrar em contato pra gente poder ensinar a sua igreja como se comportar no momento de louvor, se comportar no momento de comunhão, se comportar ali mesmo daquilo que tem que entregar pra igreja de Deus, também pode entrar em contato, porque o Lucão também a gente tá sempre disposto a levar workshop, a apresentar e a ensinar bastante aquilo Hoje que a os gente aprendeu. músicos, né, estão bem estranhos. Eles tocam, né, eles acham que é só tocar. Ir lá, tocar e ir embora. E trazendo esse workshop, né, você ensina que o maior adorador não é a igreja que tá lá, e sim aquele que tá entoando o louvor. Sim, exatamente. Então, trazer, que isso tem que se perdido, né? Os músicos têm se perdido nessa área, de achar que é só ir lá e ministrar o louvor. E tocar, e não é, né? Trazer a adoração de volta. E o workshop, né, que pra isso. vocês dão, geralmente nas conferências, né? E a gente tem acompanhado, tem sido top, tem trazido a essência de volta dos verdadeiros adoradores. Samuel, agora nós vamos entrar num assunto bem importante. Nós conhecemos como que você conheceu Jesus, nós conhecemos também como é que foi a entrada no ministério, mas agora eu quero conhecer o Samuel marido, como encontrou lá a varoa, Kailane, né? Nós conhecemos bem. Conhecemos como é que foi bem. o trajeto de esposo e logo após o processo da paternidade, o nascimento do Pedro? Conta um pouquinho dessa história que é muito interessante. É muito interessante. Eu acho que isso tudo foi um propósito de Deus e algo que Deus estabeleceu sobre a minha vida também. Porque a gente entende que, eu vou falar porque deu pra entender, toda a minha criação foi uma criação um pouco, sei lá, cara, vou dizer que é um pouco... sempre fui muito abraçado, sempre fui um cara que, independente da depressão, antes da depressão ali, antes de tudo que eu contei, eu era um cara muito próximo. Então meu pai me ensinou assim, eu era um cara, vou te falar de verdade, um cara muito acomodado. Extremamente incomodado com tudo. Eu falava, vou fazer, não deu certo, não, beleza, vou sentar aqui, vou esperar que vai ter outra oportunidade. E quando eu conheci a Kailane, na verdade eu conheci ela desde pequeno, por conta de vocês. Porque é da família, né? Nós somos família. E eu conheci ela desde criança, mas a gente nunca teve essa ideia de interesse. A gente sempre nunca, tipo assim, a gente era de mínimo de conversar. Até que ela voltou para Jesus, um tempo já tava na igreja ministrando, aí a gente começou a conversar. Questão, né, pra quem não sabe, a Kailane é irmã da Amanda, esposa do pastor Rony também. E, então, tipo assim, ela foi me apresentando, a gente foi conversando, começou a conversar, e daí em diante a gente começou a trajetória, né, de noivar para casar, de começar a ter as promessas de Deus. Foi assim que a gente começou a conversar, Deus foi plantando no nosso coração o desejo de casar, de fazer, e é louco porque, tipo assim, muita gente ainda não acredita, por eu sou muito novo. Sim, tipo assim, eu tenho 22 coisa, né? Eu tenho 22 anos de idade, mas já tenho família, já sou casado, casei, pra você ter
entendeu? Já vou fazer Tem o 3 Pedrão. anos. Já tenho o Pedrão. Já vou fazer 3 anos de casamento. Já é bastante coisa, eu tô com 22. Então, tipo assim, mas foi algo de Deus pra mim, sabe? Porque eu falo que a Kailane hoje, pra mim, ela foi além de ser a pessoa que tá do meu lado me apoiando, foi o alavanque, vamos dizer assim, pro meu ministério. Porque, cara, ela não me deixa parar, não, velho. Se todas as horas que eu penso, falo, velho, não vai dar, ela fala, vai dar sim, porque eu confio e eu sei que Deus colocou isso pra nós de uma forma diferente e eu penso nela, sabe? Toda vez que eu vou fazer algo, eu falo, mano, eu tenho que olhar com a Kailane porque eu tenho certeza que ela vai me incentivar. E por ela não ter tido uma criação tão fácil, ela implantou no meu coração também essa ideia de que eu vou sair da vertente do ser um cara acomodado e vou começar a buscar os meus, sabe? Não só pela questão da igreja, mas da vida. Como eu falei, eu sempre fui muito acomodado. Sempre fui um cara que azar se der certo, azar se não der certo. E quando ela me apresentou, ela falou, não, a vida não é mil maravilhas, não é só estrelinha. Vamos juntar, vamos conquistar, porque só assim que você vai conseguir sair do lugar. E eu comecei a movimentar, tanto financeiramente, quanto vida conjugal, quanto pessoa, como homem mesmo. Só quando eu conheci ela me apresentou que eu precisava de alcançar algo maior do que ficar ali naquele lugar onde eu estava. Então acho que a importância maior da minha esposa na minha vida é que ela me incentivou a ser quem eu sou hoje. Eu falo que eu tenho que agradecer muito a vocês, muito a meu pai, mas também muito a ela. Porque hoje eu sou o homem que eu sou pelo incentivo que ela não me deixa parar nunca. Cara, tem dia que nessa semana que eu tô assim, viajando por causa da escola, faculdade, e pra ela falou, você não vai ler não? Você vai estudar não? Você tá achando que filho. eu falo, não é mesmo, já pega a Bíblia, não, vamos fazer junto comigo aqui. Então, tipo assim, ela tem sido o pilar do meu ministério. Toda vez que eu passo, eu não falo só que eu pensei, mas se eu pensar em diante, em desistir, ela vai estar ali pra não deixar isso acontecer. Isso é de família, né? Que a Amanda também é do mesmo jeito. Exatamente. Ela impulsiona o meu chamado de uma forma sobrenatural. É Inclusive, diferente. beijo, amor, te amo. É isso. Eu acho que a Não vou mulher, deixar, né? a mulher, ela tem isso, né? De ser adjuntora, de ser aquela que levanta o homem. A Raíra da mesma forma. Sim. Sempre, quando você tá desanimando, ela vem com uma palavra, ela vem, não, vamos dar certo. Vê pelo olho que a gente não vê. Então, a mulher, ela tem isso, né? A gente faz Casados pra Sempre e a gente vê lá nas ministrações que a mulher, ela tem um radar. Ela consegue enxergar além daquilo que a gente consegue. Mano, a mãe é assim, a própria mãe, ela tem isso. Quando você vai sair, ela fala assim, ô filho, não sai hoje não, não tô sentindo uma coisa boa. Sim. E cara, pode ir pela mãe, porque ela sente, ela sabe, né? Ela entende. E realmente, quando você não sai, vai lá e acontece algo. Exato. Então a mulher tem isso, né? Por si só, de proteger, de trazer. E a gente sabe, né, que o Pedrão é um milagre de Nossa, Deus. é milagre. Né? Conta mais sobre o Pedrão, Cara, sobre a vinda dele. Foi louco, foi louco. Vou te falar que, tipo assim, igual eu falei, eu não tinha vivido nada, cara. Tipo, nada assim relacionado a não ser essas experiências que eu tinha com Deus no momento de culto. Eu não tinha vivido nada além do que tinha acontecido naquele dia. Foi algo sobrenatural. Eu vou contar um pouco do testemunho, não vou ser mais breve, mas foi assim, após um dia na sua casa. Que a bolsa da Kailane estourou, a gente tava lá na sexta-feira, você até brincou, você falou, esse menino tá demorando demais nascer, até esse final de semana ele não vai deixar de nascer, você brincou com isso aqui, isso né, na sexta-feira, no seu aniversário, se eu não me engano, alguma coisa do tipo assim. A gente foi pra casa, passou o final de semana, o culto no domingo, aí domingo a gente chegou à noite. Esse final de semana não passa. Exatamente, falei, esse final de semana não passa, tá demorando demais. Aí beleza, a gente foi pra casa, aí foi pra casa, passou o final de semana, domingo acabou o culto, a gente foi pra casa. Da madrugada ela me acordou 3 horas da manhã. A bolsa estourou e aquela água descendo e eu desesperado já, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Só que foi um dos dias turbulentos, porque foi um domingo que mais choveu em dezembro, que deu inundação na região ali toda. Então, tipo assim, quando ela acordou 3 horas da manhã, cara, tava caindo o mundo. E quem sabe eu não tenho carro ainda. Então, tipo assim, eu precisava de... Ainda. Mas eu tava precisando de alguém pra ligar e tudo mais. Aqui... Liguei pra esse cara, ele não me atendeu, tá? Eu queria deixar isso aqui claro. Que esse cara pra todo o Brasil ver que eu liguei pro Rony, ele não me atendeu. Não foi por querer, tava no silencioso. E a gente ligou pra todo mundo nesse dia. E ele foi lá e acabou o que aconteceu. Aí um amigo nosso ligou e foi buscar a gente. Aí a Kailane saiu na chuva, cara. Na chuva, com a bolsa estourada, moendo todo eu e ela. O carro do cara que foi buscar a gente, que é o meu cunhado, ele... estragou no meio do caminho, a chuva descendo, o carro estragando. A chuva tava tão forte que tava de carregar. Por Deus do céu. A Teresa Cristina tava inundada. Ainda bem que eu não atendi. E pra quem conhece a gente, sabe que a gente mora perto da Teresa Cristina ali. A Teresa Cristina inundada, a gente teve que passar por cima. E foi uma coisa de louco. Aí chegamos lá. Só que aí daí em diante, a gente entende que começa uma batalha espiritual também. Porque quem me conhece sabe que eu, tipo assim, meu maior sonho sempre foi ser pai.
Porque eu falei, eu tinha um contato muito com meu pai. Então eu queria que o que meu pai fez por mim, eu fizesse por outro. Então meu maior sonho sempre foi. E Deus, ele me prometeu. Deus me prometeu o Pedro e tudo mais. E falou assim que quando eu e a Kaline casasse, ele ia abençoar a gente com a criança. Porque era o meu maior sonho. Independente de qualquer outro sonho. Eu não queria mais, eu só queria ser pai. E hoje eu faço, né? Graças a Deus eu tenho meu filho. Mas Deus me deu essa promessa. Então o inimigo começou a trabalhar contra isso. Porque o inimigo entendia, velho. Talvez se tirasse o Pedro de mim ou não tivesse acontecido, eu talvez me baquearia de uma maneira muito forte. Então Deus começou a trabalhar para que isso não acontecesse. E foi, nesse dia começou tanto de problema, cara. Tanto de problema, do começo de quando a bolsa estourou, na chuva, o carro estragado na chuva, até o nascimento do Pedro. Pra você ter ideia, a Kaline ficou em trabalho de parto de 4 horas da manhã, da segunda-feira, até 7 horas da noite do outro dia, por erro médico. Só que, tipo assim, aí agora que entra as coisas sobrenaturais que Deus fez, né, pro Pedro nascer. Porque Deus já tinha me falado que era promessa. E quem conhece sabe que é a Sara lá da igreja, do Ministério de Dança. Até ela é minha cunhada, também esposa do meu irmão. E um tempo atrás, uns cultos atrás, uns 3, 4 domingos atrás, Deus usou ela para revelar para nós que o inimigo tava tentando matar o Pedro para matar a promessa minha da Kailane. E que o inimigo tinha colocado o cordão umbilical em volta do pescoço do Pedro para ele morrer sufocado. Só que aí ela falou que Deus estava dando livramento e que estava dando misericórdia, que isso não ia acontecer porque Deus era com a gente. Então, beleza. Só que isso que automaticamente você vai orando a Deus o tempo todo. Desde aquela promessa, eu continuei orando a Deus para que isso não se acontecesse. Foi quando a gente chegou lá e foi passando as horas, a Kaline estava passando muita dificuldade. Ela teve que tomar, deu um medicamento para ela errado, então isso fez ela perder a força de ganhar o Pedro. Então ela não estava conseguindo arrancar o Pedro mais, o Pedro sair no nascimento. Então, cara, começou a ir tudo errado aí em diante. Chegou a médica, era 5 horas da tarde. Não, esse menino vai sair, vai ter que ser normal, ou vai se demorar mais 1 hora, vai ter que ser cesárea. Demorou essa bendita, mano, não sei onde é que essa médica foi. Depois ela voltou desesperada. Aí a Kaline não tava conseguindo mais, vamos dizer assim, ela não tava conseguindo mais ter força, porque ela tomou medicação errada, e isso enfraqueceu o corpo dela e ela precisava de colocar o Pedro pra fora. Chegou na mesa do parto, isso era 8 horas, 7 e pouca da noite. Pra você ver ideia, de 4 horas da manhã, acabou se estourada, até 8 horas da noite praticamente do outro dia. As contrações, depois que a bolsa estoura, as contrações vêm. As contrações aumentam e tudo mais. Aí beleza, tá lá, todo mundo até então tranquilo. Ah, vai sair, vai dar pra sair. Aí o Pedro encaixou numa posição onde não dava mais pra fazer cesárea. Agora tinha que sair normal, senão ia ter que abrir a Kailane muito. E a gente sabe que o risco é muito o maior. risco é muito maior de ela perder a vida. Só que aí foi ficando um ambiente estranho. Um ambiente estranho dentro da sala. E eu comecei a ver que os médicos não sua ação, menino. Eu sou um cara que percebe muitas coisas. Eu fico olhando, fico de olho, fico assim, o que tá acontecendo? Eles começou a suar e começou a juntar em bolinho assim pra conversar. E eu tô, cara, o que tá acontecendo? Alguma coisa tá Alguma coisa tá estranha. Aí eles até que chegou um certo ponto que eles foram ver, aí eles chegaram perto da Kailane, quem é pai já participou desse momento, você sabe, né, Dan? Uhum. Eles têm um negocinho que mede o coração da criança. Mede o coração da criança pra ver se realmente tá... Se tá batendo, se tá tudo bem. Só que chegou perto do coraçãozinho pra ouvir o coração do Pedro na barriga, o coração dele tava quase parando de bater. Tava batendo muito pouco, tipo assim, tum. Aí ficava... E de criança, né, bate muito rápido. Muito rápido. É mais acelerado do que mais acelerado. Aí do Pedro não, o Pedro tava batendo, tipo, muito pouco. Eles começaram a ficar desesperados. Aí foram medir a febre da Kailane. A Kailane com 40 graus de febre. Uou. E o Pedro com 40 graus de febre. E, tipo assim, eles tentaram fazer de tudo. Aí eles juntaram olha pra você ver, velho. Juntaram no bolinho da sala, assim, eu lá. Tipo assim, parece que eles estavam tão tensos com a situação do que tava acontecendo, que eles esqueceram que eu tava lá também. Aí eles começaram a falar assim, dentro da sala de parto. Eu não posso deixar o Samuel com 21 anos de idade ser ficar viúvo, não. Não tem como deixar ele não, porque essa menina tá morrendo. Essa criança tá morrendo. A gente precisa de fazer alguma coisa pra eles não morrerem. E eu, assim, tipo, olhando assim, cara, extremamente assustado, falando, mano, o que tá acontecendo, velho? E, tipo, orando, falando, meu Deus, não abre mão da gente não, e tudo mais. Aí, beleza, não vai chamar o seu Zé. Eu não sei o nome dele, não. Na hora eu tô tenso. Chamou. Era um médico experiente que ele tinha acabado de chegar no hospital. Só ele pode. Aí ele me chamou no cantinho da sala e falou, Samuel, você tá perdendo sua esposa e seu filho. Você quer que eu salve os dois? Nós vamos ter que fazer alguns procedimentos arriscados. Você me autoriza? Ele falou até isso comigo. Ele falou comigo, Samuel, eu sei que não pode. Eu sei que é crime, você pode até me colocar na justiça, se quiser. Mas eu tenho que salvar seu filho e sua esposa. Mas se você não quiser, quem que você quer que eu salve? Seu filho ou sua esposa? Você vai decidir. Que a gente vai focar em um. É a pior escolha, né? Você tá doido? Pensa, gente. O que eu e a Kaline já tinha ouvido. De tipo assim, você não vai dar certo. Vocês não vão conseguir, vocês é muito novo. Vocês estão fazendo de cagada. E eu tô me deparando com, além do que a galera tá falando, a ideia do que eu posso perder minha família.
Então, tipo, começou a mexer no meu psicológico. Eu falei, não, faz o que tem que fazer pros dois sair vivo. Falou, beleza, então depois a gente conversa, depois se quiser você me procura, me põe na justiça, faz o que você quiser, mas eu vou salvar os dois. Aí foi quando começou a fazer, aí eles foram lá e conseguiram salvar o Pedro. Só que, na verdade, um pouquinho antes disso, foi que o Pedro tava perdendo o batimento cardíaco, porque igual a Sara tinha revelado. Ele tava com um cordão umbilical em volta do pescoço e uma volta no pé. Tava com 2 voltas no pescoço e uma volta no pé. Então, quando ele fazia força pra empurrar pra sair, ele se enforcava. Então foi ficando, e foi passando o tempo, até que na loucura lá eles fizeram um procedimento louco lá e conseguiram tirar o Pedro. Só que quando tiraram o Pedro já não tava com batimento mais, quando não tava batendo mais o coração. Não tava, só que eu lembro da cena até agora, cara, que eu lembro que a médica, a pediatra, aí passou pra pediatra rapidão, ela limpou ele todo roxo. Aí sabe quando você pega a criança na mão assim, ela botou ele assim, e com os bracinhos pra baixo, assim, todo roxo. Mole, né? E ela batia no rostinho dele assim, Pedro, responde, pelo amor de Deus, responde, pelo amor de Deus, responde. Pedro, meu filho, vamos. E ele não tinha reação nenhuma, sem respiração. E ela caiu, a pediatra com o médico, não deu, acho que ele morreu. E só que nessa hora, olha pra você ver, mano, como a fé, ela move a montanha e a fé tem que estar dentro de nós mesmo como algo grande. Eu lembro que a Kailane, ela tava fazendo, quando ela tirou o Pedro, além de estar com a placenta inflamada, que também era perigoso, porque quando a criança tem contato com a placenta inflamada, ela gera doenças. Não deu nada, ele não encostou e não deu problema nenhum. Só que até então ele estava morto. Eu falo que eu não conto muito isso pra todo mundo, não, porque tem gente que não acredita, mas, cara, eu tava ali, eu vi o que Deus fez, sabe? E ele, assim, na mão dela, ela, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, pelo amor de Deus, ressuscita, meu filho, levanta, respira. E a Kailane na mesa, assim, graças a Deus, pai, gritando, porque ela já tava com muita dor, e quando saiu, é o alívio. Ela, graças a Deus, pai, obrigado pelo meu filho, eu sei que o Senhor é comigo e com o Samuel, obrigado pelo meu filho, chorando, e eu, tipo assim, o que eu vou falar com ela? E o cara segurando a mão dela aqui do lado aqui, E você vê na cena toda. E eu vendo a cena toda, da médica batendo no rostinho dele, Pedro, balançando, Pedro, pelo amor de Deus, e ele molinho. Só que aí, na hora, eu lembrei da promessa que Deus tinha me falado e da revelação que Deus deu pra Sara na igreja. Na hora eu lembrei, falando assim, a promessa é sua e não vai acontecer. Eu lembro que, cara, foi num momento de fé, que eu não tava enxergando mais nada, a não ser um milagre ali. Eu virei pra Deus e virei assim, Deus, o Senhor que me deu. A promessa que o Senhor falou que era minha. Eu não vou deixar que o inimigo tire ele de mim. E no nome do Senhor, esse menino é seu. E é a promessa do Senhor na minha vida. Quando eu falei assim, é da minha vida, ele voltou a respirar e começou a chorar. E o rosto do corpo saiu, tipo, gradual. Tipo assim, de verdade. Na hora que eu falei assim, Deus, ele é do Senhor, sabe? Ele é seu. Ele... Aí o rostinho do corpo saiu na hora, ele começou a chorar. E quando eu só lembro que, tipo assim, depois dessa aí, velho, eu não lembro mais o que eu fiz. Eu só lembro que eu vi o choro dele tornou meu choro. E o choro meu tornou o choro da Kailane. Eu lembro que eu virava pra ela na mesa do parto e falava com ela assim, nossa promessa tá viva. A nossa promessa tá viva. A nossa promessa tá viva. E ela, glória a Deus, e chorando. Nem tinha força pra tirar o menino, mas tava agradecendo a Deus, sabe? E foi algo muito especial na minha vida, porque eu vi o cuidar de Deus e a mão de Deus. Cara, foi algo sobrenatural e foi algo muito lindo. E algo que você vai guardar pra vida toda. Pra minha vida toda. E é a promessa. E hoje, quem me conhece sabe que hoje o maior testemunho que eu tenho no meu lugar de trabalho, onde que a presença de Deus ela existiu e aconteceu algo sobrenatural, foi o nascimento do Pedro. E hoje eu acho que é a minha maior palavra, sabe? É confiar em Deus, independente da situação, independente de tudo que o inimigo tentar fazer contra, tem algo estabelecido sobre a família e sobre a minha família. Então acho que isso foi o essencial e também me deu um novo olhar, sabe? Uma nova chave. Que eu lembro que o médico ele me chamou, depois ele falou, cara, eu não sei o que você segue. Eu não sei. Só sei que esse Deus que você segue é muito maior. E eu lembro que... Eu lembro que eu ajoelhei na mesa assim que o Pedro nasceu e eu abracei a Kailane e passou pra ele, eu ajoelhei na sala do hospital. Na sala do parto. Ajoelhei, aí eu olhei pra agradecer a Deus e falei, Deus, muito obrigado pelo presente. Muito obrigado pelo que o Senhor fez pela minha família. E daí em diante o médico olhou pra mim, ele ficou me olhando, agradecer, velho, sem medo, sem nada. Eu falei, agora não tem mais o que também ficar triste. E lá na mesa de parto, e no final ele falou, e depois ainda, a gente foi pra uma sala errada. E eles colocaram a gente na sala onde estava com Covid. E a gente ficou na sala cheia de gente com Covid, não pegamos Covid. E a proteção de Deus. E depois que aconteceu, passou uns 2 dias a gente no hospital, eu fui trabalhar e voltei pra sala. Na verdade, não fui trabalhar não, que eu tava de licença do negócio, mas a Amanda foi, eu troquei com a Amanda. Na hora que eu cheguei, a primeira coisa que eu cheguei, eu trombei com o médico no corredor. Aí ele me encostou em mim e falou, menino, eu não sei quem é você, eu não sei o que você fez, eu não sei o que você faz. Mas se tem um Deus que eu não acreditava e acredito talvez o que fez na vida da sua família, hoje eu acredito. Eu dei um abraço nele e falei, cara, Jesus tá vivo. Só falei isso pra ele. Eu assim, cara, Jesus tá vivo. E ele, isso eu vou levar pra mim pro resto da minha vida. Talvez eu nunca veja esse Jesus que você tá falando.
Mas a partir disso, eu vi que Jesus tá na sua vida e que tem algo maior na sua vida. Eu falei, amém, cara. Amém. Cara, que história fantástica. Eu creio que muitas pessoas foram edificadas por esse testemunho, por essa salvação do Senhor. E se tiver alguma dúvida que Deus não existe, né? Essa é a E essa prova é a que prova. Deus, ele Exatamente. existe. E ele está por nós. E ele está nos protegendo nos mínimos detalhes. Samuel, eu quero te agradecer. Cara, foi uma Amém, conversa extraordinária. Eu creio que muita gente vai ser edificada através da sua vida, né, Rony? Exatamente. É um prazer, né? Ter você aqui, irmãozão nosso. Evoluiu, cresceu junto com a gente. Isso é muito importante. Amém. Fala onde que as pessoas podem te encontrar, quais são as suas redes sociais. Cara, pode me olhar também pelo WhatsApp, que a gente vai deixar o número lá, né? Sim, sim. Na descrição, e também tem o Instagram. A gente tem o Instagram também. Na verdade, quem tem muita dificuldade de achar o nosso Instagram, é só procurar o Instagram do GJ, que é um vinculado no outro, mas ela é Samuel_GL18. Tá? Só entrar lá, pesquisar lá que você vai me achar. Quiser entrar em contato, quiser trocar uma ideia também é bom. Quiser chamar pra gente poder ministrar na sua igreja, palavra, louvor. E eu sei que a gente tá preparado pra isso. Então é só entrar em contato que a gente tá lá com o meio de resposta. Fechou? Isso aí, galera. Agradeço você também que participou junto com a gente aqui. Comenta aí o que você achou, quais foram as suas expectativas, quais foram as suas batalhas na sua vida, que a gente vai estar respondendo cada um de vocês lá. Antes de acabar, gostaria de falar o PHS. Tem algo para dizer antes? Não, é isso mesmo. Então, segura no PHS, Samuel, se prepara. E a frase de hoje é: a promessa de Deus não tem prazo de validade, e sim de maturidade. Tamo junto? Pega essa. Tamo junto e até a próxima. Foi um prazer ter vocês nessa mesa. Tchau. E aí, gostou? Deixe seu like.